Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje nós damos continuidade com o tema de Geopolítica. E na Geopolítica, a última aula nossa, nós falamos a respeito do período da bipolaridade, também chamado de período da Guerra Fria, ou também dito como Velha Ordem Mundial. Nessa semana, nessa aula, nós daremos continuidade a essa ordem mundial, porém, nós encerramos a Velha Ordem, que é o período da Guerra Fria, e nós damos início a esse tema que é a Nova Ordem Mundial. Então, como Nova Ordem Mundial, a gente vai fazer referência ao período pós-Guerra Fria. Então, nós vimos a Guerra Fria na nossa última aula. Vocês, inclusive, desenvolveram lá o mapa mental de vocês, certo? Então, vocês falaram a respeito do mapa, a respeito da Guerra Fria, através de um mapa mental que vocês criaram, que vocês elaboraram. Terminando esse período, aliás, ele termina ali em 91, 92, com a fragmentação da União Soviética. Então, esse período da Guerra Fria, da Velha Ordem Mundial, foi marcado pela bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo. O mundo socialista, que naquele período era dividido, né, primeiro, segundo e terceiro mundo, ele vai ser novamente dividido. Por quê? Primeiro, segundo e terceiro mundo, o primeiro mundo eram países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo socialista, e o terceiro mundo, países não alinhados. Só que agora, olha, com o fim da União Soviética, praticamente a representatividade ali do comunismo, do socialismo, ele se encerra. Claro que nós temos ainda países hoje que se declaram como países socialistas ou comunistas, como é o caso da China, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso da ilha cubana, a ilha Cuba. Nós temos então ainda representantes do socialismo ou comunismo no mundo. Porém, todos esses países já com um processo de abertura econômica, abertura comercial. Então você tem eles inseridos no mundo globalizado, inseridos em um mundo, em uma cultura, né, onde nós temos a economia de mercado como base e não a economia planificada, que era a característica principal da economia socialista, certo? Então, todos eles inseridos nessa economia global de alguma forma, nessa economia de mercado. Então, esses países agora não representam mais uma economia de segundo mundo. Então, nós teríamos agora uma divisão em primeiro e terceiro mundo? Não faria muito sentido. Então, a divisão, atualmente, como ela é feita? Os antigos países chamados de primeiro mundo são chamados hoje de países desenvolvidos e os de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. É claro que alguns autores eles vão começar a entender essa forma de divisão, desenvolvido, subdesenvolvido. Pô, mas esse país aqui ele é desenvolvido na indústria e esse aqui ele é subdesenvolvido na indústria, mas ele tem uma agricultura desenvolvida, ele tem uma produção agropecuária, então é correto chamá-lo de subdesenvolvido? Ele tem outros aspectos, inclusive culturais, que podem ser levados em consideração, né? Aliás, que devem ser levados em consideração. Então, por que classificar em desenvolvido e subdesenvolvido e o que está sendo avaliado nisso? Então, nessa divisão, o que começou a ser avaliado? Países do norte e países do sul é a nova nomenclatura. Basicamente, nós temos o norte com esse desenvolvimento industrial, mais tecnológico, e nós temos os países do sul, países que são mais subdesenvolvidos, de uma economia ainda em processo de desenvolvimento, tá? Principalmente nesses quesitos de conquista de mercado, de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, de indústria, tá certo? Mas países do norte e países do sul é a nomenclatura que nós temos hoje. Lembrando que essa nomenclatura, ela é diferente daquela que nós classificamos quanto a hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte e sul é a linha do Equador que diz quais são os países do norte, quais são os países do sul. Quando nós temos países do norte e do sul falando em desenvolvimento econômico, a diferença aqui é quanto... Não é a linha do Equador que vai fazer essa divisão.
Nós temos uma linha, inclusive, que ela vai ser bastante incerta, tá? Quanto à questão de hemisférios. Inclusive, o que está sendo analisado é a economia, principalmente a economia industrial. Então, nós temos países que estão no hemisfério norte, como o México, mas é considerado como um país não desenvolvido industrialmente, tá? Ainda em processo de desenvolvimento. E nós temos países que estão no sul, mas que são países altamente desenvolvidos industrialmente, né, de tecnologia, como a Austrália. Então, é muito relativo ainda essa nomenclatura. Por isso que nós chegamos também em um novo conceito. Países que estão no sul são países que estão também em processo de desenvolvimento. Então, eles estão crescendo, se desenvolvendo. E a gente chegou à nomenclatura. Países, olha, não é só desenvolvido ou subdesenvolvido, mas países em desenvolvimento. Países emergentes que estão no processo de crescimento industrial, certo? Então, vamos lá agora. Nós vamos conhecer essa classificação da nova ordem mundial. Então, a nova ordem geopolítica mundial significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre Estados nacionais após o final da Guerra Fria. Então, é esse período aqui de pós-Guerra Fria, onde nós temos uma nova ordem mundial, tá? Uma nova ordem geopolítica. Então, é como as forças, né, o poder dos estados nacionais se organizam pós-Guerra Fria. Então, Guerra Fria é marcada como? Pela bipolaridade. Bipolaridade. Então, o mundo dividido em dois. Será que nessa nova ordem mundial é uma ordem bipolar? Não tem mais a União Soviética. Alguém substituiu esse poder? Então, olha só, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 91, o mundo se dividiu de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta que antes se encontrava na denominada ordem bipolar da Guerra Fria passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político. Então, olha só, a gente tinha o mundo, né, o globo dividido entre dois poderes. O poder Estados Unidos e União Soviética. O fim da União Soviética leva a uma nova ordem mundial, onde Estados Unidos vai ser considerado o único poder, um poder soberano, maior do que todos os demais no mundo. Então, essa ordem deixou de ser bipolar para ser uma nova ordem mundial, onde nós vamos chamar ela, ao invés de bipolaridade, uma ordem unipolar. Então, um único polo de poder. Então, essa é a primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. Então, a primeira coisa que está sendo considerada aqui é a questão da parte militar. Então, militarmente, Estados Unidos não tem rivalidade com mais ninguém. Nenhum outro país pode fazer frente, né, em questão militar contra os Estados Unidos. Mas e na questão econômica, na questão política? Será que outros países podem fazer frente aos Estados Unidos dessa maneira? Então, essa é a primeira expressão, porque existem outros pontos a serem analisados. Obviamente, a gente já sabe uma parte da resposta, porque Estados Unidos ainda é uma grande economia? Sim. Estados Unidos tem uma política que influencia o restante do mundo? Sim. Porém, outras economias, outras políticas influenciam também? Aí é que tá. Sim. Outros países alcançaram um certo poder. E quando não são países, grupos de países alcançaram esse poder político, esse poder econômico, principalmente com blocos econômicos ou até mesmo blocos de ligação política. Tá? Então a gente vai muito ouvir falar sobre União Europeia, sobre BRICS, a gente vai ouvir falar sobre Mercosul,
nós vamos ouvir falar sobre esses blocos, essas uniões entre países, que sozinhos não conseguem fazer frente aos Estados Unidos, nem na economia, nem na política. Mas unidos, aliás, separados, né, sozinhos não fazem frente, mas unidos conseguem ser oposição aos Estados Unidos, conseguem ser concorrentes aos Estados Unidos, ou até mesmo superar os Estados Unidos em alguns aspectos. Seguindo aqui, nós temos então uma outra palavrinha que pode ser utilizada. Ao invés de dizer unipolar, nós podemos dizer que o mundo se tornou multipolar. Então, ao invés de dois polos ou um polo, nós temos vários polos de poder. Então, agora nós temos a China, a União Europeia, Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, a Coreia, o Japão, o Canadá, o próprio Brasil, o Mercosul. Então nós temos várias e várias formas de fazer oposição aos Estados Unidos. Entendeu? Que deixou de ser Estados Unidos e a União Soviética. E nós temos agora vários personagens novos no mundo exercendo poder, mesmo que esse poder não seja de escala global. Mas você tem, por exemplo, o Mercosul. Olha só, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Esses 4 países na América do Sul conseguem ser, né, uma grande referência em economia e política. É localizado, é um pouco mais regional, mas eles são um polo de poder aqui. Quando a gente fala do território africano, do continente africano, a África do Sul consegue ser alguém que represente a África ou que até mesmo influencie ou traga unidade para o continente africano. Quando a gente fala sobre a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, né, olha a união entre esses países, né, o próprio NAFTA, a existência do NAFTA, né, aliás, tornou os outros blocos econômicos, trouxe a necessidade para que os Estados Unidos também se fortalecesse na busca de blocos econômicos, que ele participasse de blocos econômicos. Olha só então, os blocos influenciando na formação de outros blocos. Entenderam? Então nós temos um mundo multipolar. Então nisso, a segunda expressão utilizada é essa, multipolaridade. Pois após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poderio econômico. Nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, a saber, o Japão e a União Europeia em um primeiro momento e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000. Então nós temos várias formas, né, onde essa multipolaridade vai se estabelecer. Por fim, temos uma terceira proposta mais consensual, a unimultipolaridade, ou seja, é como se a gente une multipolar. Então é como se nós conseguíssemos unir os dois conceitos anteriores apenas em um. Então o mundo é unipolar, mas ele também é multipolar. Unimultipolaridade. E vamos lá, o que quer dizer isso? A união entre as duas teorias. Em alguns aspectos é unipolar, em outros aspectos é multipolar. Ou seja, não há como uma teoria, ela unipolar e multipolar, elas não anulam a existência uma da outra, mas foi necessário então unir as duas teorias. Então ela diz o seguinte: tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Une para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos. E multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Então é como se em uma nós caracterizarmos, né, une pela questão militar e multi pela questão econômica. É claro que com poder econômico, ali no texto inclusive coloca política como junto a militar. Porém, grandes economias acabam tendo influência. As grandes economias têm influência política e também os grandes poderes militares têm também voz política.
tá? É como a gente observa, por exemplo, o próprio Brasil. Brasil chegando lá entre as grandes economias, as 10 maiores economias do mundo, a gente vai ouvir, principalmente dos anos 90 para cá, os presidentes, né, que o Brasil teve, sempre tendo voz, sempre tendo voz, sempre nas reuniões, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, sempre quando a gente vai observar essas conferências, o Brasil tendo voz nesses encontros. Por quê? Pelo poder econômico que o Brasil alcançou. E é claro, olha só, o Brasil sempre, país de terceiro mundo lá durante a Guerra Fria, país dito muitas vezes como subdesenvolvido, um país que hoje é chamado de país emergente. Mas esse país emergente, nós observamos, a economia do Brasil não é o carro-chefe, a tecnologia de ponta, mas a agropecuária ainda muito presente. Então, quando nós falamos de preservação do meio ambiente, como que um país agrário, vai falar sobre a defesa do território, defesa do meio ambiente? Justamente pela criação também de tecnologia, mas aí a tecnologia voltada para esse agro. Tá? E o agro, a gente precisa entender também essas diferenças, né? Obviamente, se não há um preparo, se não há um estudo, vai fazer esse desenvolvimento da produção e aí sempre sem o pensamento de planejamento, sem a necessidade de preservar o ambiente. Porém, com o desenvolvimento tecnológico, você vai ter uma conservação do solo, você vai ter menos terras destinadas à agricultura e à pecuária, preservando o espaço natural. Você vai ter, então, uma série de benefícios que vão preservar o meio ambiente, certo? Então, você vai ter esse desenvolvimento acontecendo, porém com a preservação. E o Brasil desenvolvendo, estando à frente de muitas dessas pesquisas, tá? Inclusive atraindo aí muitas multinacionais que têm uma produção ligada ao agronegócio para dentro do território brasileiro, desenvolvendo a economia do Brasil, ligada, é claro, a esse setor primário, mas tendo um desenvolvimento. E, é claro, trazendo também visibilidade e levando o Brasil como um representante, com voz ativa para o restante do mundo, dentro dessa multipolaridade que o mundo apresenta. E dentro da política, tendo espaço, tendo vez, tendo voz, tá bom? Seguindo aqui, nós temos mudanças na hierarquia internacional. Inclusive a imagem mostra, os poderes antigos muitas vezes sendo deixados de lado. E nós temos outra mudança acarretada pela emergência da nova ordem mundial, foi a necessidade de reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Antigamente costumava-se classificar os países em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. Então, a partir de então, divide-se o mundo em países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos, estabelecendo uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte-sul cartográfica, conforme podemos observar na figura abaixo. Então, nós temos aqui esse mapa, mostra o que é país do norte e país do sul. Então, olha só, norte e sul. E essa linha aqui, olha só, a inconstância dela. Ela é uma linha seletiva, quando fala de norte e sul. E olha essa voltinha que ela dá aqui no final. Então, tudo isso, países do norte estão nessa área que eu estou riscando de vermelho, tá bom? E, no restante, países do sul. Então, é como se países do norte, Estados Unidos, países da Europa, a Rússia e Oceania estão aí no norte. E os países do sul, vou até mudar a cor aqui, vou colocar o azul para diferenciar do vermelho, tá? Países do sul, os países da América Latina, países do continente africano, o território chinês, a Índia que está aqui, também não apareceu, o Oriente Médio, que é o norte da África, e o Oriente Médio asiático também, todos os países do sul, tá? Então esse mapa mostra para nós essa questão do norte e sul.
É possível perceber no mapa acima que a divisão entre norte e sul não corresponde à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador, uma vez que os critérios utilizados para essa divisão são econômicos e não cartográficos. Percebe-se que alguns países do hemisfério norte, como os estados do Oriente Médio e a Índia, o México e a China, encontram-se países do sul. Então nós teríamos mais ou menos aqui, ó, a chamada linha do Equador. E a partir dessa linha do Equador, ó, aqui seria norte e isso aqui seria sul, na divisão cartográfica. Mas vocês podem observar que tem outra linha, né, classificando esses países. Encontram-se os países do sul, enquanto países do hemisfério sul, como a Austrália e Nova Zelândia, por se tratarem de economias mais desenvolvidas, encontram-se nos países do norte. Então, essa é uma divisão econômica. Além de tudo, olha só, circulado de verde, aqui a área de influência dos Estados Unidos, principalmente no continente americano. A área de influência da União Europeia, essa parte, Europa, um pedacinho da Ásia e África. A área de influência do Japão, então uma parte aqui, grande parte da Ásia e Oceania, tá certo? Então, há áreas de influência entre essas três grandes potências. No mapa anterior, também podemos visualizar as áreas de influência política dos principais atores econômicos mundiais. Vale lembrar, porém, que a área de influência dos Estados Unidos pode se estender para além da divisão estabelecida, uma vez que sua política externa, muitas vezes, atua nas mais diversas áreas do mundo, com destaque para algumas regiões do Oriente Médio. E a gente chega naquele momento tão esperado, que é o momento das nossas atividades. E para nossas atividades de hoje, nós vamos exercitar fazendo aí um mapa mental. Então, assim como nós fizemos da velha ordem mundial, agora nós vamos fazer um mapa mental sobre a nova ordem mundial. Beleza? Então, mãos à obra. Na próxima aula nós voltamos. Tchau para vocês e até mais. Valeu!